Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Futebol Traduzido. Hoje estou fazendo um teste, estou estreando um novo quadro aqui no canal. A ideia desse quadro é analisar os gols da última rodada do Brasileirão, que ocorreram no último final de semana, e trazer aqui os gols mais interessantes, onde eu posso mostrar detalhes técnicos, táticos e estratégicos dos gols. Por exemplo, que a sua equipe marcou na vitória do final de semana, ou os gols que levaram à derrota da sua equipe, infelizmente, para você poder aprender ainda mais sobre futebol toda semana, com os gols do final de semana. Esse quadro é para rolar toda segunda-feira, com a rodada do final de semana, com os gols do sábado e do domingo. E eu quero saber aqui se você se interessa nesse tipo de vídeo, inclusive a me ajudar a escolher o nome do quadro. Qual vai ser o nome desse quadro aqui no canal? Eu pensei nos nomes: Por Trás dos Gols, Raio-X dos Gols, ou um pouco mais comprido, Os Gols da Rodada em Detalhes. Me comenta aqui embaixo agora qual desses três nomes você gostou mais, se você tem uma outra sugestão, e vamos então agora falar sobre os gols dessa última rodada para você ver na prática se esse quadro é ou não do seu interesse. Então, bora lá para o computador. O primeiro gol que a gente vai falar aqui é o gol do Flamengo contra o Mirassol. Olha só que interessante, foi o gol de cabeça, né? No início da jogada, tem a defesa e os jogadores de ataque aqui bem posicionados, a bola vai desenrolando lá pelo corredor esquerdo e no momento do cruzamento, repara como todos os jogadores de defesa estão atentos com a posição da bola, orientados para defender a bola, mas não muito orientados para poder visualizar quem ataca o espaço. E é aí que o Léo Pereira vai criar vantagem, porque no momento do cruzamento, ele está bem posicionado no destino do cruzamento, o cruzamento ele realmente vem para cá. Os jogadores de defesa estão posicionados para poder bloquear essa área do campo, o que verifiquem aqui como eles pregam os pés no chão para poder se deslocar para atacar a bola. E isso gera segundos de vantagem para o Léo Pereira, que ataca a bola com espaço para cabecear com espaço para poder fazer o gesto técnico com perfeição, cabecear com precisão no canto do gol. Detalhes pequenos que fazem a diferença numa grande vitória do Flamengo aí no Maracanã contra o Mirassol. Esse segundo gol aqui do Flamengo, um detalhe muito interessante aqui, ó, nesse cruzamento do De Arrascaeta, é que o Vinícius Júnior faz muito isso, o Lamine Yamal faz muito isso, e aí tem duas vertentes, né? Tem duas formas de você descrever essa situação. Aqui o Arrascaeta ele vai fazer o cruzamento de pé direito, ou seja, com os três dedos, a trivela. Esse tipo de cruzamento, qual a vantagem que ele gera? O marcador aqui próximo, como a bola está com o Arrascaeta virado para o lado, ele não tem ideia o que o Arrascaeta vai fazer. Porque se o Arrascaeta fosse cruzar, geralmente aqui de pé esquerdo, ele tem que colocar a bola um pouco mais para a esquerda para cruzar com o pé canhoto. Isso indica, o Arrascaeta indica com a sua orientação corporal, com a tomada de decisão, que ele vai fazer esse cruzamento aqui, ó, no canal, entre o gol e o último defensor. E aí o marcador poderia aproximar para impedir. Quando ele faz com o pé direito, tem uma desvantagem que o pé direito está mais perto do marcador, então teria menos espaço para ele fazer esse cruzamento. Porém, com o pé direito, como não seria o pé natural para o cruzamento, ele esconde a intenção. Ele não deixa claro para os marcadores o que ele vai tomar de decisão. E aí ele faz o cruzamento, esperando a movimentação dos atacantes para atacar o espaço às costas da defesa. Novamente, a linha de defesa observando só a bola, fica fácil para atacar esse espaço e fazer o gol na segunda trave. Então, detalhes no gesto técnico do cruzamento que permitem que o gol possa ocorrer. Esse gol aqui da equipe do Inter fala-se muito sobre o erro técnico. A saída de bola desde a defesa não funciona, o Fernando Diniz é um maluco, né? Não é o time do Fernando Diniz, mas fala-se muito dele porque ele quer que o time saia jogando desde trás com toques curtos. Porém, o que acontece aqui? Existe sim o erro técnico, né? O erro do passe, o erro do domínio da equipe do Red Bull? Sim, mas é um erro induzido por comportamentos de pressão alta. Então repara, ó, como o Inter cobre a bola, pressiona a bola com velocidade, tirando tempo e espaço do portador da bola. E as opções de passe curta também possuem jogadores realizando o que a gente chama do termo técnico de vigilância defensiva, ou seja, eles estão aqui nos intervalos, não necessariamente marcando homem a homem, mas nos intervalos para, caso a bola circule por esse setor do campo, eu tenha outros atletas para fazer isso aqui, cobrir a bola, gerar uma pressão temporal, diminuindo o tempo e espaço do portador. E aí, essa pressão induzida gera um erro técnico.
e aí a vigilância defensiva cobre esse espaço para recuperar. E o ponto principal de quem pressiona em bloco alto, de quem faz o pressing, é isso aqui, ó. Ter jogadores posicionados no espaço quando a gente recupera a bola. Olha como o Bragantino, né, tem mais um defensor aqui, ele abre o campo para aumentar as possibilidades de passe, para aumentar os intervalos e a circulação da bola ser facilitada. Porém, quando você abre o campo para se organizar para atacar e você perde a bola através de uma pressão induzida pelo adversário, o adversário vai ter tempo e espaço para definir a jogada. Por isso que a pressão alta se tornou tão eficaz no futebol moderno e por isso que diversas equipes colocam a sua principal estratégia não em construir jogadas, mas em destruir a construção do adversário através de um pressing induzindo o erro do adversário. O Hernan Crespo ele mudou bastante a postura do time de São Paulo, apesar de ter o mesmo elenco, mas ele tem aplicado muito bem um conceito que o Guardiola aplica com perfeição e por isso o Guardiola é tão bom, porque ele faz o simples ser eficiente, que é através das triangulações, através dos posicionamentos em triângulos, você ter diversas linhas de passe para atrair a pressão, liberar o jogador livre e superar a pressão do adversário. E é isso que o São Paulo fez no primeiro gol contra o Vitória. Repara que Ferreira, o jogador mais avançado, o vértice alto do triângulo, Rodriguinho como um vértice lateral e aqui o Mike como um vértice lateral. Tem um triângulo que bate a pressão dos jogadores. Repara como o Ferreira ele é marcado pela sombra. Esse atleta aqui ele pode tanto pressionar a bola, caso a bola venha no Rodriguinho, quanto fechar essa linha de passe. Porém, o triângulo ele é tão eficaz por isso. Você consegue, girando o triângulo, bater a pressão do adversário. E é isso que o São Paulo consegue. Através de uma triangulação, bater a pressão. O triângulo se mantém, porém ele vai progredindo no campo. Olha como o Rodriguinho ataca o espaço, supera a pressão atacando as costas, recebe de novo. E uma jogada muito comum do Crespo do São Paulo. Em poucos jogos já se vê esse padrão. Um jogador ataca mais essa profundidade, acompanhando a bola, atraindo os defensores para poder defender a pequena área, liberando a marca do pênalti que o Bobadilla ataca com perfeição, finalizando de frente para o gol para fazer o primeiro gol do São Paulo, através dos conceitos de triangulações, ataque à profundidade e cruzamento para trás. Para falar um pouquinho de Fortaleza e Botafogo, recentemente eu fiz a minha formação em treinamento de bolas paradas e olha só que interessante aqui, ó. O time do Botafogo, ele coloca um atleta aqui, acho que é o Marçal, número 21, para poder fazer um bloqueio no goleiro, impedindo o goleiro sair para bloquear a bola. E o Fortaleza, ele defende prioritariamente por zona, defende a entrada da pequena área. E o Botafogo, já sabendo disso, se inicia aqui na linha do pênalti e acelera. Onde tem a vantagem nisso? Quando um corpo está em movimento, vantagem cinética e física, você tem facilidade em permanecer em movimento, em aumentar a sua velocidade. E isso inclui você gerar mais potência para cabecear a bola. Quem está parado tem essa desvantagem. Um corpo que não está em movimento tem desvantagem em entrar em movimento. E aí, esse cruzamento de pé aberto, pé direito, né? Ele tem a tendência a ir saindo da pequena área, fazer esse efeito para fora, saindo da área. E aí, ele entra então de encontro com um jogador que vai atacar esse espaço aqui, ó. O bloqueio ele não ocorre com perfeição, o cruzamento ele ocorre com perfeição, e aí vantagem cinética facilita o movimento do salto, desvantagem do marcador que estava parado, o bloqueio não foi bem realizado, então o cruzamento com o pé natural para encontrar um jogador que acelera no momento certo para cabecear. Olha a diferença aqui na altura do salto para cabecear e fazer um dos 5 gols do Botafogo. O Botafogo goleou o Fortaleza lá no Ceará. No gol da virada do Palmeiras, repara só como o Palmeiras consegue recuperar a bola após um chutão, que era uma estratégia do Ceará, isso ocorreu diversas vezes no jogo, e o Palmeiras já acelera, ó. Como eu falei, o time do Ceará ele avançou no campo para ter essa bola mais longa, logo ficou um espaço às costas da defesa. Recuperou, tem espaço, 1 contra 1 do Maurício aqui com o marcador, o Vitor Roque, que vai ser o autor do gol, tá aqui marcado pelo zagueiro, acho que é o Marlon, se não me falha, se não estou errado pelo nome. O passe na profundidade ocorre, velocidade, o Maurício já começa a mapear o jogo, mas repara aqui no Vitor Roque como ele vai fazer um gato. Ele induz o marcador a correr para o centro e acelera aqui para o lado direito, né, da corrida dele,
para poder receber com espaço e a um toque conseguir fazer o gol da virada do Palmeiras, primeiro gol aí do Vitor Roque no Allianz Parque. Para você que não gosta de escanteio curto, jogadaça do Cabuloso, cobrança de escanteio, repara como a linha de defesa ela vai saindo com o escanteio curto, porque a bola está se distanciando do gol, a equipe do Santos vai saindo, porém com um passe para trás, um cruzamento de primeira aqui buscando a defesa saindo. Então, a equipe do Santos indo para um lado, a equipe do Cruzeiro indo para o outro e a bola seguindo esse mesmo destino, essa mesma direção. Então pega a defesa do Santos no contrapé e a equipe do Cruzeiro em vantagem para correr na direção certa para cabecear a gol. Vamos ver então na prática isso acontecendo, passe para trás, cruzamento, defesa saindo, espaço construído, espaço atacado com um gesto técnico realizado com perfeição. Esse foi o gol do Cruzeiro. Ó. Passo para trás, cruzamento no espaço, não tem a linha de impedimento, né? Não está impedido, e aí tem muita vantagem, fica muito difícil para defender esse tipo de bola. A gente chama isso de cruzamento de retorno. O passe vai para trás, logo depois o cruzamento realizado para frente. Para falar sobre os gols do Santos, quando a gente fala, por exemplo, aqui do termo jogo de posição, a gente fala de uma vantagem muito buscada por quem aplica esse jogo. Não quero dizer que é o jogo do Santos, mas só para você entender um pouquinho do jogo de posição no gol do Santos, que a gente chama de vantagem posicional. É o atleta que vai receber o passe no destino, no espaço do campo, e ele não pode ser marcado visualmente pelo seu par. Ou seja, o marcador que deveria marcar esse atleta, ele não pode ver o atleta e a bola ao mesmo tempo. A gente configura isso, a gente descreve isso como vantagem posicional. E é exatamente isso que ocorre no gol do Santos. A bola no corredor direito, no corredor lateral direito, para realizar esse cruzamento com os atletas do Cruzeiro, defensores, observando a bola, mas sem observar o Guilherme. E aí que se cria essa vantagem. Ele consegue atacar o espaço sem nenhum tipo de pressão, sem ninguém empurrando ele, sem ninguém diminuindo o espaço dele, porque os atletas estão hipnotizados, atraídos pela bola. E aí o Guilherme, vantagem posicional, cabeceia sozinho. É aquele gol que é só empurrar para a rede, mas que só foi possível empurrar para a rede porque foi se construída uma vantagem posicional anteriormente à finalização dessa jogada. Voltando aqui só para finalizar o vídeo então, espero que você tenha gostado, que eu possa ter te ensinado alguma coisinha sobre os gols dessa última rodada. Não foi todas as outras equipes. Se teve alguma equipe, algum gol que faltou aqui, comenta para não ocorrer no próximo jogo. Me diz nos comentários aqui se você gostou ou não desse tipo de formato de vídeo. Também quero saber se você pode deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o meu trabalho aqui a continuar se desenvolvendo e crescendo no YouTube, traduzindo futebol para quem também, assim como eu, é um apaixonado por esse esporte. Eu sou João Vitor, sou treinador de futebol licenciado pela CBF Academy e aqui no Futebol Traduzido eu falo semanalmente sobre tática e estratégia de jogo. Se você não quer perder mais nenhum vídeo, dá o like, se inscreve e eu te vejo na semana que vem em um próximo vídeo sobre um próximo tema relacionado ao futebol aqui no Futebol Traduzido.